Boa noite. Continuamos o ciclo de entrevistas aos líderes partidários, agora que estamos na contagem decrescente para as próximas eleições legislativas, que acontecem no dia 30 de janeiro. Hoje recebemos André Ventura, líder do partido Chega. Boa noite, André. Obrigado pela presença aqui na noite informativa do Porto Canal. Quais são os seus objetivos para estas eleições legislativas? Quantos deputados é que quer eleger, pelo menos tendo em conta não só as sondagens, aquilo que as sondagens também lhe vão dizendo, e já agora também onde é que quer eleger esses deputados? Quais são as suas expectativas? Boa noite, Tiago. Boa noite aos nossos espectadores e agradecer o convite para mais uma vez estar aqui presente neste serviço público também, que é um serviço público, o Porto Canal também faz, à democracia. Bom, é muito claro, nós entendemos, olhamos para as sondagens do último ano e meio, sobretudo, e temos estado consistentemente ou em terceiro ou em quarto lugar, desde há cerca de um ano e meio para cá, e portanto o que queremos em termos de posição na geometria parlamentar é assegurar esse terceiro lugar, mas não é esse terceiro lugar pelo terceiro lugar, não se trata do pódio, é por conseguirmos, com esse terceiro lugar, servir de maioria a uma alternativa ao Partido Socialista. Portanto, esse é o grande objetivo. E entendemos que se conseguirmos tirar o Bloco de Esquerda e o PCP desse lugar, que é o que as sondagens agora dizem, será mais difícil a António Costa formar uma maioria de esquerda e será mais fácil à direita, seja isso o que seja hoje, formar uma alternativa. Portanto, em termos de geometria política, é isso que pretendemos. Em termos de deputados, concretamente, é difícil fazer estimativas. A nossa percentagem tem estado consistentemente mais elevada que o Bloco de Esquerda e que o PCP, e que, naturalmente, que o Iniciativa Liberal e que o CDS e que o PAN, mas a dispersão de votos do Chega é algo que nos deve preocupar. Por um lado é bom, significa que o Chega está efetivamente, conforme as autárquicas mostraram, implantado no país todo. Por outro, a não concentração de voto nos distritos mais populosos pode afetar que o terceiro lugar político seja o terceiro lugar parlamentar e pode ser interessante até que isso venha a acontecer. Em todo o caso, eu estou convencido que seremos o terceiro a nível da percentagem e seremos o terceiro também a nível do número de deputados. Se me diz onde é que vamos eleger mais, bom, eu penso que Lisboa e o Porto, naturalmente, também porque elegem muito mais deputados, serão os locais onde a probabilidade é maior. Historicamente, o Chega tem tido maior entrada, digamos assim, política e também maior percentagem eleitoral no Distrito de Lisboa do que no Distrito do Porto. Estamos a trabalhar para inverter esse ciclo, porque o Porto, na minha perspectiva, vai ser o Distrito do Porto, vai ser decisivo para a construção da maioria parlamentar ou à esquerda ou à direita. Mas nos últimos anos o Chega tem tido dificuldades em obter bons resultados no Porto. Sim, e mesmo, quer dizer, por exemplo, nas presidenciais eu tive um bom resultado no Porto, não é? Tive muito mais que o PCP, muito mais que o Bloco de Esquerda, mas mesmo assim fiquei atrás da minha principal adversária, a doutora Ana Gomes. E, portanto, é um sinal de que temos que trabalhar mais o Porto. Eu penso que tive 8% aqui no Porto Concelho, no Distrito tive um bocadinho mais, tive cerca de 9% no Distrito todo, penso eu, se os números não me enganam, mas mesmo assim fiquei bastante atrás. Nas autárquicas os resultados também não foram. E nas autárquicas os resultados também não foram os que pretendíamos. Agora, tem havido um crescimento consistente. O que eu quero para estas legislativas, e por isso é que também terei um especial reforço de presença aqui no Distrito do Porto, virei aqui várias vezes em atos de campanha decisivos, porque, na minha perspectiva, o Distrito do Porto vai ser decisivo, e qualquer analista pode perceber o que é que eu quero dizer, na construção da maioria parlamentar que virá depois das eleições. Já que fala nessa questão do Porto, e era um dos aspectos que eu queria analisar consigo, quando olhamos para a composição da lista que se apresenta aqui no Porto, percebemos que, por exemplo, você coloca como número 2 do Porto e como número 3 aqui na lista do Porto duas pessoas que não têm qualquer ligação à cidade do Porto. Diogo Pacheco Amorim, que de resto pediu para concorrer pelo Porto, segundo percebi e segundo todos nós percebemos, já agora também queria que nos pudesse explicar porquê, e ele que nas últimas legislativas foi por Lisboa, não é? Era o número 2 de Lisboa, e a Marta Trindade, que segundo sei, e corrija-me se eu estiver enganado, é de Setúbal, foi candidata também pelo Barreiro, já pela Câmara do Barreiro. Estamos a falar, portanto, de duas pessoas que não têm propriamente uma ligação à cidade do Porto. Qual foi a lógica que imperou na escolha destas duas pessoas, número 2 e número 3, volto a referir, ainda que o número 1 seja de facto alguém que é daqui da cidade, qual foi a lógica que imperou nestas duas escolhas? Acha que foi a lógica partidária, pura e simplesmente, e não a lógica da representação do território? Tiago, há dois elementos que para mim são importantes na escolha de listas, como presidente do partido, que é uma escolha muito difícil de escolher pessoas e ponderar qual é a melhor solução em cada momento e em cada distrito. A lógica é sempre esta. Por um lado, há uma dimensão distrital, regional,
Mas, por outro, é preciso não esquecermos o que diz a Constituição. Os deputados representam o país todo e não o seu distrito. Portanto, os deputados que são eleitos, seja pelo Porto, seja por Aveiro, seja por Lisboa, representam o país, mas, e não si, o distrito. Eu sei que costumam responder sempre essa questão, e é de facto verdade aquilo que está a dizer. Mas deve ou não haver uma ligação claro, entre... Claro, é evidente, é isso que eu lhe ia dizer. Portanto, eu jogo sempre não numa lógica de dispersão, apesar disto ser comum nos vários partidos. Tivemos no PSD um candidato que foi pelo Porto e agora vai por... Sim, estamos a falar de um problema que é transversal a praticamente todos os partidos. Porque eu vejo a candidatura distrital não como um mero representante de distrito, não é como nas autárquicas, em que há uma ligação ao terreno, ao território muito maior, mas é uma representatividade nacional. E, portanto, eu tento fazer esse juízo político também, que é que grupo parlamentar é que eu vou apresentar aos portugueses, com que competências, sabendo que o Porto, assim como Lisboa, são dos distritos onde há mais probabilidade de eleger. Repare, quando eu... Portanto, há uma lógica partidária na escolha destas... Essa por um lado. A lógica nacional por outro, de evitar que os deputados se tornem meros representantes caciques do seu território. E por outro, uma questão aqui que é importante, que é, por um lado, a lista do Porto tem como número 1 o Presidente da Distrital do Porto, o que logo aí mostra a predominância que a estrutura regional e distrital tem. Foi uma escolha minha, de confiança, efetivamente, mas também de apreço pelo trabalho que o Distrito do Porto tem feito. Portanto, o Rui Afonso é do Porto, é Presidente da Distrital do Porto e é o nosso número 1, portanto, aquele que elegerá mais facilmente. Por outro, o Diogo Pacheco Amorim nasceu no Porto e a sua ligação ao Porto é histórica. O Diogo Pacheco Amorim tem um passado de luta política muito grande, que é conhecido e que também tem sido feitas várias análises sobre isso, e tem uma ligação ao Porto que eu diria hoje, apesar da sua residência não ser, é mais forte do que a de Lisboa. Aliás, posso confidenciar isto, o Diogo Pacheco Amorim quis expressamente, agora que a eleição é possível, todos sabíamos que em 2019 não seria possível, se calhar nenhum seria possível em 2019, agora que é possível e que os dados apontam a possibilidade, o Diogo Pacheco Amorim fez questão de ter, por esta ligação histórica que tem ao Porto, de querer lutar pelos interesses também do Porto. E eu acho que foi um gesto bonito e que eu acedi. Mas quando falamos nestas questões, é preciso que as pessoas lá em casa também percebam que normalmente os deputados reservam sempre, por exemplo, um dia da semana para virem fazer trabalho junto dos seus... E estes farão também. Exatamente. Como é que alguém que vive, reside e faz toda a sua vida fora da cidade por onde foi eleito, como é que vai conseguir vir fazer esse trabalho junto de quem o elegeu? Olha, eu fui vereador em Loures e não sou de Loures. E tive que fazer esse trabalho, mas embora Loures seja mais perto. Lisboa do que hoje, Porto em relação a Lisboa. Hoje a distância tornou-se uma coisa temporal, não é? Eu fui vereador numa zona que não era a minha também. Conheço muitos autarcas que são... Olha, o nosso autarca de Loures, o Bruno Nunes, é de Setúbal. E está a fazer um trabalho excelente em Loures. E agora é candidato à cabeça de lista por Setúbal. Portanto, esta lógica de que, por essa lógica, eu teria que ter sido autarca em Sintra, que é de onde eu sou, ou em Lisboa, que é de onde eu vivo. Eu acho que os autarcas têm dado provas de que, às vezes, não sendo do território, até têm uma ligação ao território maior, muitas vezes, de que quem é. Mas há uma coisa que lhe garante, é que os deputados do Chega, todos eles, sejam eleitos, naturalmente, sejam eles originariamente da Madeira, dos Açores, de Setúbal, do Algarve, se forem eleitos pelo Porto, ou por Aveiro, ou por Braga, virão ao dia de contacto com o eleitorado, que é à segunda-feira, e aqui estarão. Nas iniciativas políticas estarão não em Lisboa e não nos seus distritos, mas no Porto, porque eu acho que é assim que deve ser. Se são eleitos pelo Porto, é a representatividade também do Porto que têm que fazer. Não obstante, sublinho, já que isto é importante, as pessoas perceberem que quando estão a votar numa lista, não estão a votar pelo Distrito do Porto. Estão a votar pelos deputados do Distrito do Porto, mas que vão representar o país todo. E é importante que as pessoas tenham noção disso, não é? E já agora, Tiago, se me permite só dizer isto, para quem em casa se perceba. Quando se compõe um grupo parlamentar, a gente precisa das várias valências. PS e PSD não têm tanto este problema. Elegem 80 ou 90, têm personalidades multifacetadas. Eu tinha uma responsabilidade. Quem é que vou pôr na Comissão de Saúde? Quem é que vou pôr na Comissão de Urbanismo? Quem é que vou pôr na Comissão de Economia e Obras Públicas? Quem é que vou pôr na Comissão de Orçamento e Finanças? E, portanto, também esta lógica, que não é partidária, é nacional, de interesse nacional, eu tive que jogar com as várias dimensões distritais, como será o caso de Lisboa e Porto, que em princípio será onde teremos o melhor em número de deputados eleitos. Rui Rio já disse que não conta com o Chega para coligações. E isto pode ser encarado como um falhanço para si, na medida em que não consegue fazer do Chega um partido central na governação? Para lhe ser sincero, para mim é algo incompreensível, mas ao mesmo tempo que me orgulha. E vou explicar as duas de forma simples. Orgulho-me por isto. O Rui Rio, desde que foi eleito líder do PSD, tem feito gala de que está mais próximo do PS do que da sua direita. É uma estratégia, como outra qualquer. António Costa já tenha dito na entrevista de hoje que não conta com o Rui Rio para fazer nenhum tipo de coligação. Até para isso é um pouco mais humilhante, porque o Rui Rio está-se sempre a pôr a jeito do Partido Socialista e é o Partido Socialista que vem dizer que não quer. E, portanto, eu teria algum pudor nessa atitude, mas eu não sou o Rui Rio não sou eu, fará como entender. Agora, a verdade é esta, Tiago.
Rui Rio votou 60% das vezes, 61% no Parlamento, na última, pode-se fazer as contas facilmente, 61% das vezes votou ao lado do Partido Socialista. Quem aprovou os diplomas do PSD foi o PS. Não foi, quem votou ao lado do PS foi o PSD. Não foi o Bloco de Esquerda nem o PCP. Portanto, se me diz assim, alguém que votou 60% das vezes ao lado do Partido Socialista e, portanto, trouxe-nos ao estado em que estamos hoje, na nossa perspectiva, mal, e agora diz que não quer governar com o Chega, e para mim é uma medalha, é um orgulho, é sinal que estamos nos antípodas. Outra questão é a governabilidade. E aí, eu próprio já falei com o Sr. Presidente da República sobre isso, aliás, penso que todos os líderes falaram. Há aqui um problema real, que é, não é o meu capricho, nem o capricho do Dr. Rui Rio que vai interessar no dia 31 de janeiro. É a vontade que os portugueses expressaram nas urnas. E, portanto, se derem 26% ou 27% ao PSD e 12% ou 13% ao Chega, que foi o resultado que eu tive nas presidenciais, e isso formar uma maioria com a Iniciativa Liberal e com o CDS. Imaginando este cenário, o que é que fazemos? Dizemos, não, como não gostamos uns dos outros, não vamos governar. Quer dizer, é este o sentido de responsabilidade que estas pessoas têm. Mas está disposto, por exemplo, para um entendimento de incidência parlamentar, por exemplo? A questão é, nós nos Açores tivemos essa solução, certo. Mas eu acho que não é justa. Não é justa nem para quem dela faz parte. Eu sei que a Geringonça formou-se nisso. Acho que não é justa para quem dela faz parte e não é justa para o eleitorado. Mas isso funcionou, como ainda agora disse, com a esquerda. Funcionou até acabar. Até os outros sentirem que não estão a ter. Funcionou bastante tempo, não é? Tiago, honestamente funcionou enquanto havia dinheiro. Depois começou a não haver, veio a pandemia, isto tornou-se tudo mais difícil, acabou. Porquê? Porque há uma parte que não se sente corresponsabilizada. Portanto, há uma parte que se sente, está lá para levantar a mão e baixar a mão, mas não está para decidir, não está para participar. Mas também não pode haver uma outra interpretação que é um determinado partido, ou dois partidos, não interessa, quererem se colocar em bicos de pés para irem para o governo e terem alguma projeção e terem Tiago, por isso é que eu sempre disse assim, repare... Também não poderá haver essa leitura? Haver pode. Eu sempre disse assim, depende da expressão eleitoral. Se o Chega tiver 4%, nós vamos dizer que queremos ir para o governo. Acho que o eleitorado é sábio e aliás, o eleitorado português tem feito muito bem a distinção do que quer e o que não quer. Imagino que temos 4 ou 5%. Não será sensato termos outra coisa... O partido que fasquia que acha que deve estar no governo? Eu acho que a partir do momento em que a fasquia é muito significativa em número de deputados, 8%, 9%, como o CDS tinha, na altura em que se colocou com o PSD, 8%, 9%, penso que chegou a 11% com o Dr. Paulo Portas. Aí já estamos a falar de fatias do eleitorado muito significativas. E, portanto, dizer esta fatia do eleitorado, que tem ideias próprias, como é o nosso caso, na área da justiça, na luta contra a corrupção, na questão da família, na questão da reforma do sistema político, dizer-lhes, olha, vocês só vão estar aqui para apoiar e não fazem parte da solução do governo, eu acho que não é justo para uma parte do país. Portanto, o que nós temos dito é, primeiro vamos olhar para os resultados. Não se trata de tabus, que é ao contrário. Eu quero dizer já, o Chega sempre disse que está disponível para falar quando chegar o momento de falar. Sempre dissemos isso. Excepto com o Partido Socialista. Aí deixei claro que isso não aconteceria. Que é, se tivermos 9, 8, 10, 12% e o PSD permitir-se com... eventualmente a Iniciativa Liberal, porque penso que o CDS não terá, pelo menos segundo as sondagens, essa capacidade de formar uma maioria, nós estamos dispostos para conversar. Porque para nós o objetivo é o país, é afastar o Partido Socialista. Então, não é o meu capricho, não é dizer assim, eu não gosto do Dr. Rui Rio, então agora já não falamos. Depois temos os miúdos lá da escola, em que, como não gostamos de estar à mesa um com o outro, que se lixa o governo, desculpa a expressão. Mas quer dizer, estamos a falar de uma coisa muito séria, Tiago, fazer o contrário, quer dizer, eu que o Chega não quero nada. O Rui Rio chegou a dizer, aliás, penso que o Tiago disse isso há pouco, abdico de governar, se tiver que escolher entre isso e o Chega para o governo. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que podemos ir para eleições novamente 3 meses depois, ou 4 meses depois, ou 6. É este o sentido de Estado que o Rui Rio tem e que o PSD neste momento dá ao país. É, como eu não gosto do André Ventura e das ideias do Chega, nem vamos tentar formar qualquer plataforma. É não rotundo. Bom, nós estamos onde sempre estivemos. Nós exigimos determinadas reformas em 4 áreas fundamentais. Se isso não for feito, não estaremos. Mas não estaremos, não quer dizer que vamos bloquear tudo o que daí vier. Se o Tiago vir o meu historial parlamentar, verá que eu votei ao lado do PCP quando se tratou de subir salários ou pensões, do Bloco de Esquerda. Não tenho nenhum problema com isso. Mas a propósito desta questão de coligações, lendo o seu programa de governo que apresentou em 2019, dizia que era contra coligações com partidos de sistema. Mas agora diz que quer estar com o PSD, um partido de sistema. Não existe aqui uma certa Tiago, contradição? Há evidentemente uma evolução. Porquê? Porque esta mudança de opinião? Mas nem sequer é uma mudança de opinião. É uma mudança de posição. É quase um estado de necessidade. Tiago, qual é a outra solução que damos ao país? É dizer assim, bom, então não há governo nenhum. Porque imagino que pode bem acontecer. Quantos eleitores acreditam na maioria absoluta? Quase nenhum, penso eu. Penso que ninguém acredita, honestamente. Neste momento é difícil que muito isso difícil. Mesmo com o António Costa a ir a todos os programas televisivos e mais alguns, acho que vai ser difícil. Se houver uma maioria de um bloco, que também pode não acontecer, mas vamos imaginar que há uma maioria ou à esquerda ou à direita. Esses partidos simplesmente dizerem, nós não falamos com ninguém e recusamos-nos a governar com quem quer que seja, o que é que dizemos ao país? Que é, olhem, desculpem lá, mas vamos ter que ir para eleições outra vez. E quem é que nos garante que 6 meses depois não temos a mesma coisa? É que podemos ficar bloqueados durante 2 anos no país. E, portanto, o Chega podia estar confortável, até
Mas até agora não ouvimos ninguém dizer que não conversa com ninguém. Desculpe, Rui, eu disse que comigo não governaria. Certo. Não é? Por isso é que eu estava-lhe a perguntar como é que se sente nessa posição de rejeitado. Mas eu não vejo porque isso acaba por ser o único partido que... Eu não vejo com isso como rejeitado. Eu vejo como, de facto, as nossas propostas são antissistémicas e, portanto, causam disrupção. Isso é positivo. Eu não vou abdicar delas, nem o Chega vai abdicar delas. Mas eu nunca disse assim, com Rui Rio não, ou com Paulo Rangel não, ou com João Coutinho de Figueiredo não, ou com o Francisco Rodrigues dos Santos não. Eles é que dizem sempre que o Chega não. E a minha pergunta que fica... Mas isso não terá a ver com um facto do, por exemplo, o Chega continuar a ser, acima de tudo, um partido de protesto? Oh, Tiago, mas isso não cabe nem a Rui Rio, nem a Francisco Rodrigues dos Santos, nem a João Coutinho de Figueiredo avaliar. Isso é aos eleitores que cabe avaliar isso. Se acham que somos um partido de protesto ou um partido de governo. Eu creio que os portugueses sabem bem quem é que vão votar, quando vão votar. Portanto, dizer o contrário é passar um atestado de minoridade aos portugueses, a dizer, vocês são burros. Portanto, estão a votar numa coisa que é para protesto. Esqueceram-se que isto é para governo. Não. As pessoas que vão votar no Chega é para o Chega governar. É para eu ser Primeiro-Ministro de Portugal. É para isso que vão votar. E, portanto, para termos um grupo parlamentar que sustente isso. Bom, as sondagens dizem 8%, 9%. Uma última deu-nos 10,1%, etc. Isto significa 20 deputados. Então nós vamos pegar em 20 deputados e dizer assim, não contam para nada. Vocês vão estar aí fechados com um cordão sanitário porque defendem a duplicação das penas de corrupção, a castração química de pedófilos, a prisão perpétua, porque é por isso, ficam aí fechados. Tiago, é dizer a uma parte do país que são retrógrados, primitivos, que não interessam e que não contam. Eu não faço política assim. Você está a dizer é que é preciso ouvir esses... E se me perguntar assim, eu gostaria de participar num governo do PSD? Não gostaria. Aliás, acho que o Chega perderia com isso. Agora, perante o interesse nacional, se tivermos que dar uma solução ao país, vou virar as costas ao meu país e dizer, não, nós estamos aqui confortáveis. Portanto, acha que o Rio vai mudar de opinião, caso seja necessário incluir o Chega Tiago, para governar? Honestamente não sei, mas acho que é uma questão que o Tiago, naturalmente, quando vier, terá a oportunidade de fazer, que é que se ele me disser não, e nunca governarei com o Chega, qual é a outra solução que dá a Portugal, caso os números sejam estes? No programa eleitoral não há uma única referência à questão que está de resto na ordem do dia. A regionalização. Exatamente, a questão das regiões administrativas, como queiramos chamar. Para si, o país está bem como está e não há necessidade de falar sobre isso? Para um jurista como já agora, ignorar o preceito que está na Constituição, isso convive bem com essa questão, André Ventura? Não. Nós temos defendido isto. Não a este momento. Já agora, se houve alguma evolução. Na última vez que conversamos, sim, não, a minha posição mantém-se nos mesmos termos. Não é esta regionalização que querem propor, pelo menos nos termos em que está a ser apresentada. Sim, à desconcentração de competências e mais, sim ao referendo. Nós defendemos que deve haver um referendo. Para nós há um ponto aqui importante, Tiago. Não podemos simplesmente ignorar que houve um referendo em Portugal. Não era bom nem positivo para a democracia. É dizer que nos próximos referendos que houver, seja qual for a resposta, se a gente esperar uns anos, depois fazemos outra vez o que queremos. Portanto, tem que haver um referendo para haver. É verdade que a Constituição diz isso, mas houve um referendo. E o referendo, eu arriscar-me a dizer até, tem uma legitimidade popular muito grande, porque foi votado pelos portugueses diretamente. Portanto, nós temos aqui um entrave, entre aspas, que é a questão do referendo. Por isso nós defendemos, e eu penso que a posição do Sr. Presidente da República é também essa, a de um referendo. Se os partidos, se o entenderem, tem que ser os partidos a propor. Caso haja esse referendo, nós votaremos de uma maneira ou de outra, dependendo do modelo de regionalização que querem a favor do referendo, propor. Do referendo, sim. Eu sou a favor do referendo. O Chega não tem medo de um referendo. Acha que deve ser uma questão discutida. E a partir daí, depois do referendo? Porque nós hoje temos um excesso de concentrações nas capitais e, sobretudo, na capital do país e, muitas vezes, nas capitais de distrito. O que nós defendemos é um modelo de desconcentração de competências, a que só não quero chamar regionalização por estar associado, histórica e juridicamente, à criação de uma série de cargos políticos de natureza regional, como parlamentos regionais ou, eventualmente, outros cargos regionais. As CCDR já vieram aqui contornar isto um bocadinho, mas, na verdade, em todos os processos de regionalização na Europa que houve aumento de cargos políticos. Ora, repare, para um partido como o Chega, que anda há 3 anos a dizer que temos que ter menos deputados, menos vereadores, menos deputados municipais, agora vir permitir deputados regionais, ou governadores regionais, ou figuras similares, seria contraditório com o que sempre temos defendido. Por isso, o que nós dizemos é sim a uma desconcentração, ou mesmo sim a um eventual modelo de regionalização com 2 condições. A não criação de parlamentos regionais e a não criação de cargos adicionais ao número de cargos políticos que existem hoje na República. Ou, espécie de terceira via, caso seja admitido que tem que haver uma figura regional eleita, essa figura, ou a criação de novos cargos, tem que ser proporcional à diminuição de cargos
que já existem, ou na Assembleia da República, ou em estruturas políticas adjacentes. Tiago, eu já dei estes números, mas para quem está em casa saber, nós temos hoje cerca de mais de 2.000 vereadores em Portugal, temos mais de 6.000 deputados municipais, temos mais de 27.000 membros de freguesias, temos 230 deputados. Para quê? É questão de perguntar para quê. Mas o que está a dizer é que o próprio sistema que temos hoje não funciona, não é? E por isso é que permitimos isso. Está com excesso de gordura, não é? Exato. A palavra regionalização não nos assusta nada, pelo contrário. Mas o problema não está em criar as regiões administrativas, está em manter esse sistema, não é? O nosso problema não é a desconcentração de competências todo, Tiago. Repare, todos os países, arrisco-me a dizer isto, os países que melhor funcionam são os que desconcentram as competências, não são os que concentram tudo num polo de decisão. Queria ouvir a sua opinião também relativamente a esta questão da TAP, que teve agora luz verde para o plano de reestruturação. Acha possível que vamos conseguir reaver o dinheiro, nós contribuímos, que já colocamos, e aquele que eventualmente ainda vamos colocar mais? É muito difícil. E aí a responsabilidade, desculpe dizer-lhe, é do Governo, mas também dos partidos da Assembleia da República que não quiseram levar isto à Assembleia da República. Porque eu lembro-me que até o Governo, na altura, estava disponível para ir à discussão, mas ninguém quis porque quiseram lavar daí as mãos. É muito fácil vir cá para fora criticar, mas ali era preciso decidir. E eu acho que os políticos não se devem demitir de decidir. A Assembleia teve mal ao dizer que quer participar em tudo. Novo banco, BPPs, portagens, quer tomar decisões sobre tudo. Sobre a TAP preferimos não tomar porque é politicamente desconfortável. Portanto, acho que o Parlamento esteve muito mal nesta questão. Segundo, o Governo também esteve muito mal, porque de facto, se tivesse em causa a renacionalização da TAP, nós estaríamos sempre contra. Porque entendemos que as empresas não funcionam... a melhor solução para as empresas não é voltarem para o capital público, é ganharem autonomia e asas e darem um bom serviço público, como é o caso da TAP. Destruir uma companhia de bandeira. Eu sei que até posso perder voto com isso, e certamente já perdi alguns, mas eu também não acho que simplesmente fosse solução deixar cair a TAP. E dizer que a TAP, se não consegue funcionar por si só, desaparece. Qual era a solução, na sua opinião? Portanto, a solução tinha que passar por, como aconteceu com outras companhias europeias, como aliás na Alemanha, que é um bom exemplo para nós, ter que haver uma intervenção estatal. O problema não é a intervenção estatal em si próprio, é que essa intervenção estatal tem que tocar nos pontos que efetivamente eram importantes para a otimização da TAP e não o fez, continuou a despejar dinheiro. Tinha que ter um calendário de devolução do dinheiro. Olha, na Alemanha, penso que no mês passado, a companhia aérea principal Lufthansa já devolveu o dinheiro ao Estado. A questão é, porque é que a nossa não devolveu o dinheiro ao Estado? Porque não o tem. Portanto, o grande problema foi este. Tiago, nós pagamos só em indemnizações por atrasos milhões todos os anos pela TAP. A questão da TAP é importante pelas rotas. Nós não podemos tornar-nos um país mais periférico ainda do que somos. A TAP, com os destinos que tem, é importante para o país. Nós não podemos simplesmente dizer a milhares de funcionários que agora vão para a rua e procurem outra solução. Não podemos dizer que a ligação aos PALOP, aos Estados Unidos, ao Canadá, podemos perdê-la. Não, eu não penso o país assim. É importante intervir foi importante ter uma intervenção da TAP. A TAP tinha que ser salva. Na minha perspectiva, tinha. Embora hoje seja mais fácil dizer que foi isso. O que acho é que devia ter sido feito um programa, um cronograma, a dizer quando é que o dinheiro tinha que ser devolvido, qual era o limite máximo de dinheiro que podíamos pôr na TAP e qual é o nível de otimização que exigimos. Assim é que um Estado eficaz funciona. André, mas quando ouvimos, por exemplo, recentemente, quem está à frente da TAP dizer, por exemplo, que em relação ao Porto é difícil que o Porto venha a ter um investimento significativo nos próximos tempos, isso vai depender de muitos fatores, portanto ficamos com a sensação de que dificilmente isso vai acontecer nos próximos tempos. Mas como é que se contorna isso? Tiago, quem mete o dinheiro tem que ter poder de decisão. Neste caso são os contribuintes portugueses e não são só os contribuintes de Lisboa. E os políticos o que é que podem fazer relativamente a isso? Podem exigir, e se fosse ao Parlamento como eu quereria que fosse... E o Chega o que é que vai exigir relativamente a isso? Vai exigir um acordo escrito em que fique claro quais são as obrigações da TAP com o dinheiro que está a receber todos os portugueses. Eu vou-lhe dar um exemplo. O dinheiro que a TAP está a receber vem dos contribuintes portugueses. Os contribuintes portugueses não estão só em Lisboa. Estão no Porto, estão em Bragança, estão em Algarve, estão na Madeira, estão nos Açores. Ora, se nós queremos uma companhia para ser bandeira, essa companhia tem que ter obrigações de serviço a todo o território nacional. Se não, podem vir as Ryanair e as EasyJet. Então, se a lógica é sempre o lucro, não precisamos da TAP para nada. Se a lógica for um serviço nacional, nós temos que exigir à TAP isto. Vai receber X milhões. Estes X milhões têm que ser devolvidos em 5 anos ou 10. Estes 5 anos ou 10 tem que haver uma prestação de serviço público, no mínimo, garanta estas rotas, estas presenças e este nível de otimização. Eu penso que é isto que um Parlamento sério tem que fazer. O nosso Parlamento demitiu-se e deixou nas mãos de Pedro Nuno Santos esta questão. E mal. E viu-se qual é o resultado. O Porto fica para trás e o Norte fica para trás. Continuando a olhar para o programa eleitoral, na área da saúde, vocês defendem a utilização integrada do sistema público com o privado, com o sistema social, o regresso, por exemplo, eventualmente em algumas situações das parcerias público-privadas.
O trabalhar por objetivos também é outra situação. A possibilidade da generalização do modelo da ADSE também é o que está lá escrito. Oh, André, no fundo defendem um pouquinho de tudo, não é? Em que é que ficamos? Mas é fácil perceber o porquê, Tiago. Isto Eu é uma fico questão... com alguma... Porque isto o mundo ideal é defender um bocadinho de tudo. Mas aí é mesmo uma questão que é ideal, assim, ou seja, é uma questão quase teórica antes de ser prática. O que é que eu quero dizer com isto? Na saúde, nós temos muitos problemas sérios. E por isso, eu, como lhe disse há bocado, se for ver o meu historial parlamentar, eu não me envergonharei nada disso, votei muitas vezes ao lado do PCP e do Bloco, quando se tratava de mais investimento na saúde. Porque entendo que é importante. Nós não podemos só dizer que queremos mais saúde, mas depois não há. Os salários dos médicos são miseráveis, dos enfermeiros também, dos assistentes dos fisioterapeutas, dos assistentes operacionais, etc. Portanto, votei ao lado. Mais investimento. Mas isso é fácil dizer. Mas o erro, na nossa perspectiva, não está só aí. Ou melhor, o erro não está aí. O erro está no modelo que temos hoje, que é um modelo todo ele de natureza pública. A ideia de que o centro gravitacional da saúde tem que ser um modelo público. Todos os outros são meramente complementares. Portanto, ao haver um problema que, na nossa perspectiva, é teorético, é de natureza mais filosófica, nós temos que o resolver primeiro. E, portanto, nós queremos transformar, eu vou utilizar estes palavrões, mas é mesmo assim, o modelo atual de dominação pública para um modelo de cooperação, que é um modelo em que privados e públicos, como acontece nos países mais desenvolvidos do mundo, lutam e colaboram para melhor serviço de saúde. E vou-lhe dar um exemplo. Porquê é que nós, quando temos uma lista de espera superior a 300 dias em algumas especialidades, como é o caso da oncologia em alguns casos, como é o caso das doenças de pele, como é o caso, enfim, de várias, temos mais de 300 dias, em média, em todos os hospitais, para se esperar por uma primeira consulta, chegam a ser 2.000 dias em alguns hospitais, como é o caso da Guarda. Porquê é que isto não permite passar imediatamente para um hospital privado e quem paga isto é o Estado? Não permite por uma razão simples, por cegueira ideológica. Porque o Estado entende que se não consegue resolver ele, tem que resolver ele mais cedo ou mais tarde. André, mas essa questão também já coloquei aqui ao líder da Iniciativa Liberal, que também defende, em alguns momentos, essa questão que você está aqui a defender, mas há, por exemplo, especialidades e de determinados tratamentos... Não há médicos noutros locais. Não é só isso, há determinados tratamentos que são caríssimos e que só o público é que consegue suportar. Como é que isso se faz? Olha, você não pode fazer este tratamento aqui, vai fazer no privado e nós pagamos 10.000 euros por dia a este lá está, fazer. Mas repare, esse é o que estamos a pagar no público, na verdade. Só não estamos porque quando existe no privado, porque há alguns que até nem existem. Aí não podemos fazer nada. Aí não podemos fazer nada. Repare, quando diz, custa 10.000 euros por dia, mas no público também custa, nós é que não vemos. Mas também custa, porque depois têm que ser feitas as transferências no final do ano. O problema disto é que nós temos aquela velha máxima universal, coração que não vê, coração que não sente. Se nos disserem no final do ano, quanto é que foi transferido para a saúde? 500 mil milhões. Nós, pronto. Porque na verdade é igual para mim e para si, 500 mil milhões, 100 mil milhões, 200 milhões é a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. Estes 500 mil milhões têm esses tratamentos caríssimos, para doenças raras, têm para tratamentos de oncologia, têm para tratamentos de tudo. O problema é que quando chega ao pequeno, nós vemos assim, espera aí, quanto é que agora vamos pagar? 10.000 euros por mês ou por semana para esta pessoa? Mas estaríamos a pagar no público. Qual é a diferença? É que o público já não consegue acolher esta pessoa. Ora, uma Constituição que diz que todos têm direito à saúde, como diz a nossa, tem que garantir que quando o Estado não o consegue fazer, o privado tem que o fazer e tem que o suportar. Que é o mesmo, Tiago, desculpe mudar de assunto, mas só para dar este equilíbrio, que nós defendemos para a educação. Que é, porque é que temos um país que 50% vai para impostos, quase, mas o pai que queira pôr o filho numa escola privada tem que pagar um balúrdio? Porque é que não pode o Estado cobrir, se isso for a escolha da família que ele ali esteja? Portanto, é este modelo de cooperação que nós defendemos. Repare... Você defende um modelo integrado entre estas, só dizer com isto, várias Tiago. possibilidades. Nós, durante 46 anos, aceitámos este modelo do SNS, dominação do SNS. Teve os seus autores, a quem presta homenagem porque deram a Portugal uma saúde que não tinha antes e que num serviço de saúde que não existia, mas durante 46 anos não conseguimos. Falhámos. Falhámos aos portugueses em muitas coisas na área da saúde. Porquê é que não experimentamos outro? Porquê é que não experimentamos outro? Mas o que você está aqui a propor é um cocktail digamos assim, de soluções. É um modelo de intercalar, de interligação. Em relação às PPPs, o Programa Eleitoral de 2019 dizia na página 6, revisão ou renegociação de todas as PPPs lesivas para o erário público. 2 anos depois, lá temos você também, mais uma vez, a mudar de opinião. Está novamente a defender as PPPs. Mas aí é diferente, porquê, André? Porque eu referia-me às PPPs também, em 2019 era o tema do dia na área, por exemplo, rodoviária, e às PPPs que tanto nos prejudicaram nas concessões de construção de estrada. Sim, isto aqui não era relativamente à saúde, mas defendia as PPPs em algumas áreas. Mas como continuamos a defender? Nós não somos contra. Mas porquê é que na saúde elas vão funcionar e nas outras áreas já não funcionaram? Tiago, porque são modelos de negócio completamente diferentes, que é fácil de perceber. Num, estamos a falar de um sistema que deu bons exemplos, como foi o caso do Hospital de Braga, do Hospital de Loures,
de outros. No das estradas tem muito poucos. Todos os exemplos que tem são maus exemplos, em que houve uma corrupção generalizada, em que as obras não ficaram bem feitas e ainda estamos a pagar hoje. Na saúde tivemos o exemplo contrário. PPPs que funcionaram e que só acabaram por cegueira ideológica do Governo, como foi o caso do Hospital de Braga. O Hospital de Braga estava com uma média de atendimentos abaixo da média nacional de atendimentos. Estava com um serviço ao exterior, de consultas externas, superior aos níveis europeus exigidos em standard. Hoje, acabou a PPP, a degradação é absoluta, Tiago, é absoluta. E, portanto, os médicos estão descontentes, a população está descontente, é questão para perguntar. Não devemos ter a humildade de perceber que este modelo funciona melhor do que o modelo em que só o Estado é que manda, só o Estado é que decide e só o Estado é que quer fazer as coisas. Mudando de tema, o Chega também defende, é uma das outras medidas que vocês têm no vosso programa eleitoral, que para os concelhos com perda de população, e este é um tema que me parece bastante importante tocar também, até porque nós a Norte também temos este problema aqui muito evidente, que os planos diretores municipais, isto é uma das medidas que vocês avançam, prevejam áreas urbanizáveis para a construção de habitação a custos acessíveis, certo? Ora bom, se olharmos para o custo com a habitação, o custo da habitação em algumas cidades, eu vou-lhe dar 2 exemplos. Em janeiro de 2021, Bragança tinha o metro quadrado a 806 euros por metro quadrado. O Porto, a 2.060 por metro quadrado. Onde é que esta medida pode ter algum efeito prático para chamar mais pessoas? Quando já percebemos que em Bragança a habitação é muito mais barata que, por exemplo, no Porto, o que é evidente, o que é normal. Tiago, é mais barato, mas há um dado aqui que é interessante. É que mesmo nas áreas onde temos perdido população, e portanto são chamadas áreas desertificadas, ou tendencialmente desertificadas, Portugal tem um fenómeno curioso. É que mesmo aí, percentualmente com o salário médio nacional, o valor é muito mais elevado que na União Europeia. E logo aí percebemos que talvez esteja um dos problemas que Portugal tem. É que dirá assim, bom, em Bragança é 806, no Porto é 2.000 e tal. Já que está bem, no Chiado também é 3.500 e em Mem Martins há de ser... Eu ainda lhe posso juntar aqui outro dado 600, importante, é que o que temos verificado, e segundo isto são dados objetivos, o que está a acontecer é que as capitais de distrito têm estado a aglutinar e a juntar, portanto, a população à volta. Mas, Tiago, isso é por outro problema. É que as pessoas portanto, hoje sentem... Não será porque a habitação é mais barata ou mais cara. Mas, de facto, se houver habitação mais acessível e em melhores condições, dado que hoje, olha, até em termos de pandemia, hoje, fora das grandes cidades, para muita gente, há condições de vida e de qualidade que não existem nas cidades. E, portanto, se tiverem habitações de qualidade e a custo acessível, podemos ter um fenómeno, outra vez, de desconcentração das grandes cidades e de mobilização de alguma população. Podemos. Não é certo que tenhamos, mas a verdade é esta que lhe digo. Hoje, em Portugal, tem um custo superior nas áreas do interior do país, desertificado, em média, face ao salário médio nacional, do que existe, por exemplo, na Bélgica ou na Alemanha. Isto significa que Portugal depois fica muito mais atrasado no processo da complementação territorial do que está atualmente. Mas já tivemos, inclusive, medidas de incentivo financeiro mesmo. Já é verdade. Efetivo de famílias. O Governo já avançou com várias dessas medidas, dando dinheiro às famílias que se quisessem deslocar e localizar em cidades do interior, e isso não funcionou. Eu até me lembro de programas, até para as próprias empresas, que era o CIFID. Isto para perceber, por exemplo, para esta área, que medidas, além desta, que até medidas havia incentivos como o CIFID, que era para investimento de empresas, que fossem para o interior, tinham essa coisa. E também não funcionou muito bem. Agora, sabe porque é que não funciona bem? Porque o Governo, ao mesmo tempo que faz estes incentivos, vai fechando serviços nestas zonas. E, portanto, que vale ter uma casa a preços mais acessíveis, ou um IMI... Então o problema não está no preço das casas, ou um IMI mais noutro barato, tipo de ou outra situações. solução qualquer, se mandam fechar as poucas instituições bancárias que existem, se mandam fechar os correios, se o centro de saúde não funciona porque não há médicos, quer dizer, ninguém vai para lá. Então o problema não está no preço das casas. Não, o problema está em todo o cenário. O problema está em todo o cenário e nós queremos tocar-lhe nas suas várias vertentes. Tiago, nós não vamos resolver o problema da desertificação olhando apenas para um fenómeno. Ora, os preços dos terrenos e das casas, a que associamos uma outra coisa, que é os valores do IMI em Portugal, que também são escandalosamente elevados. Aliás, nós queremos acabar com o IMI. É uma medida que para nós faz... O IMI é o imposto mais estúpido do mundo. Podemos falar sobre isso quando houver tempo. Juntamos a isto a burocracia enorme que existe nas zonas do interior em matéria de terrenos e de habitação, ao facto de não haver serviços. Estes 3 fatores são explosivos para o interior do país. Repare, não há serviços, o que logo aí torna difícil. Segundo, há um excesso de burocracia para qualquer coisa que se queira fazer. Câmaras municipais muito pouco operacionais. Terceiro, o custo da habitação é mais elevado do que na Europa em termos médios. Diga-me uma coisa, qual é o incentivo que eu tenho com uma família para ir viver para o interior? Portanto, nós não vemos isto só. Tem que se pôr lá a Caixa Geral de Depósitos e os Correios, que é o que dizem os comunistas.
Se não fechar nada, está lá toda a gente. É mentira de antes. Há uns anos havia isso tudo e já estavam a perder pessoas. Portanto, nós temos é que jogar aqui com tudo. E com uma área que me parece muito importante, que é levar empresas para essas zonas. E aí eu reconheço que não há soluções milagrosas, mas temos que apostar nisso, em incentivos fiscais e de mão de obra para que as empresas sintam que podem ir para lá. Nunca, nunca, nunca vamos voltar a ter gente em número considerável no interior do país, como gostaríamos, se as empresas não lá estiverem. Se continuamos nesta lógica de que as câmaras é que são os empregadores, de que as juntas é que empregam as pessoas, nós, daqui a uns anos, Tiago, temos o país pouco mais do que Lisboa, Porto e Braga. E isto é muito negativo para Portugal. Mas como é que você, já que toca nessa questão da mão de obra, como é que você resolve este problema que nós temos? Nós, efetivamente, temos falta de mão de obra, isso é uma evidência, não é? Em várias áreas neste momento, mas mão de obra é essa que está a ser, nesta altura, comatada com a entrada de imigrantes que estão, nesta altura, de facto, a serem muito úteis em muitas áreas onde nós não temos mão de obra, não é? Como a agricultura, por exemplo. Por exemplo, mas você, por exemplo, tem várias medidas nesse sentido de restrição à entrada de imigrantes em várias, no nosso país. Como é que isso se conjuga? Há duas perspectivas, Tiago, que são importantes. Como é que o país vai conseguir sobreviver sem essa mão de obra que você não quer deixar entrar? Primeiro, o que nós devíamos era apostar, mas isto é ajusante, e portanto a médio prazo, em políticas de natalidade e de apoio à família. A substituição demográfica, assim dita, isto é... Mas isso demora muitas décadas, não é? Esta ideia de que nós não há problema estarmos a ter cada vez menos filhos e a ser cada vez menos, porque a imigração vem substituir-nos, é errada e destrói a nossa identidade nacional como povo e como pátria. Mas sei que isso resolve-se a médio prazo, não é para o ano, nem para o outro, nem daqui a 4 ou 5 anos. Segundo, nós não somos contra a imigração. Nós somos contra a imigração, ilegal e desregulada. E, por outro, contra certos tipos de imigração. Portanto, não vou fugir às palavras e vou dizer o que é que achamos sobre isso. Aliás, no nosso Conselho Nacional em Sagres, foi até uma medida que levantou bastante polémica, mas agora, na conferência de imprensa que dei a semana passada, voltei a assumir isso. O Chega é a favor de cotas de imigração. Não só em Portugal, como na Europa. Para as áreas em que efetivamente faz falta mão de obra e para as áreas em que é preciso. Olha, países como a Suíça e o Canadá fazem exatamente isso. Que é, onde é que precisamos de mão de obra? Nestas áreas específicas. Então, podemos deixar entrar a imigração que seja relacionada com estas áreas. Isso não for suficiente? Bom, temos que tê-la mais, eventualmente. Temos que nós próprios produzir mais para essa mão de obra. Mas o que não podemos é dizer simplesmente assim: entre quem quiser, venha como quiser, nós somos estúpidos, estamos aqui para pagar. Eu vou-lhe dar este número, Tiago. A União Europeia, em 2019, teve mais de 730 mil pedidos de asilo. Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, têm cerca de 285 mil. Isto não é uma brincadeira. Não há bloco que aguente com cerca de 1 milhão de pessoas a chegar cá todos os anos. E desculpem usar esta linguagem, mas é mesmo o que eu sinto. Talvez as pessoas não gostem, mas é assim. Algumas cidades, se for ao Admira e a Vila Nova de Mil Fontes, nós praticamente já só vemos pessoas que não são portuguesas. Nós, se formos a Bruxelas e a Paris, saímos da zona central, parece que estamos na Arábia Saudita. E, portanto, dizem, isto é racismo, xenofobia. Não. Eu acho é que tenho direito ainda a defender um país com uma certa identidade. Não tem nada a ver com xenofobia. Recentemente foi condenado, já que estamos a falar nas questões dessas questões racistas, embora não foi condenado por ofensas ao direito à honra, para ser mais preciso, e ao direito de imagem, é disso que estamos a falar. E disse especificamente que voltaria a usar essa linguagem porque discorda totalmente da decisão que foi tomada pelos tribunais. Isso não é uma afronta ao próprio tribunal? Não é uma forma de dizer que convive mal com uma decisão que acaba por ser contra aquilo que pensa? Acho que não, Tiago. Eu acho é que temos que ter a frontalidade. Eu reparo, mas disse-me a juíza, no julgamento, em primeira instância, sobre ofensas a uma família a que eu tinha chamado bandidos. Certo. Perguntou-me se fosse hoje, se eu voltaria a fazer. Era fácil para mim ter dito que não. E ter dito, não, houve aqui um excesso, um exagero e tal. André, mas você chamaria bandido a um ex-banqueiro que vive em Cascais e que é branco? Chamaria, evidentemente. Aliás, já chamei várias vezes. Portanto, chamaria exatamente. Se me está a perguntar se eu acho que o Ricardo Salgado é bandido, olha, se calhar vem mais um processo. Mas acho. Então não vou deixar de dizer o que acho, Tiago, é o que eu acho. Acho que em democracia temos de dizer o que pensamos. Com limite, evidentemente, e portanto, ouça, eu sou jurista, a minha vida foi dedicada às leis. A juíza perguntou-me, era fácil para mim ter dito o contrário. Não, olha, havia um certo exagero e tal, se calhar a coisa tinha até passado. Mas eu quis, perante um tribunal que eu respeito muito, dizer a verdade. E dizer, olha, se fosse hoje eu dizia outra vez a mesma coisa. É aquilo em que eu acredito. Tive mal. O tribunal está lá para dizer se eu tive bem ou se tive mal. O tribunal achou que eu tive mal, condenou-me. E eu respeitei a decisão, Tiago. Não me viram recorri, acho que tenho esse direito, recorri, pedi uma reapreciação ao Tribunal da Relação de Lisboa. Sim. E o recurso para o Supremo não foi aceito. Por questões processuais, certo. Não por questões de fundo. O que é que eu fiz? Respeitei a decisão. Tinha que fazer uma retratação pública, fila. Se me perguntar, concorda com ela profundamente? Não, mas, Tiago,
Eu não tenho que aderir a todas as decisões da Justiça. Agora, são órgãos de soberania, eu respeito-os como político que sou e como cidadão português. Se me perguntar hoje se eu acho que estive mal, eu acho que não, mas respeitei a decisão do Tribunal e, portanto, para mim o assunto está encerrado e não voltarei a falar sobre isso. Em matéria de corrupção, porquê é que não fez qualquer proposta de alteração no âmbito do processo legislativo que decorreu na Assembleia? Tiago, olha, duas razões para isso. Primeiro, porque nenhum outro partido fez tantas propostas contra a corrupção como o Chega e todos os outros partidos fizeram um boicote direto às nossas propostas. Quando vieram as propostas do Governo, 1 ano e meio atrasadas, são tão más que não merecem qualquer alteração. A única coisa que nós fizemos, repare, vou-lhe dar este exemplo, a Ministra conseguiu, com aquela coisa de juntar o TIC com o TICão e com aquela junção dos tribunais, estarmos nesta atrapalhada em que estamos agora, do juiz Carlos Alexandre ter sido afastado do processo da EDP. As propostas, o Governo tivemos 2 anos e meio de legislatura, mais ou menos, 2 anos e pouco. Nesses 2 anos, o Primeiro-Ministro disse-me, no primeiro debate parlamentar, vamos apresentar propostas contra a corrupção, esperemos que o seu deputado as apoie. O Chega propôs duplicar as molduras penais contra a corrupção, propôs criminalizar o enriquecimento indevido, propôs várias vezes... Olha, vou-lhe dar um exemplo. Propusemos que quem fosse ministro de uma determinada área e o seu ministério fizesse negócios com uma empresa, nunca mais pudesse ir trabalhar para essa empresa. Porque nós temos hoje uma situação vergonhosa, Tiago, de ministros a trabalhar em áreas que tutelaram. Tudo isso os outros partidos nem sequer olharam. À última hora queriam que fôssemos nós a olhar para essa coisa que o Governo fez, que isso não é a luta contra a corrupção, isso é brincadeira. Olha, mas há um mês esse pacote foi votado, você não esteve presente nessa votação, preferindo estar com Marine Le Pen em Bruxelas. Isso não descredibiliza esse discurso anticorrupção, sendo essa uma das suas grandes bandeiras, no momento em que se vota, Tiago, pacote anticorrupção não estar presente no Parlamento? Eu acho que isso devia se chamar pacote de brincadeira anticorrupção e não pacote de anticorrupção. Segundo, eu não estava em Bruxelas porque queria, eu estava em trabalho político de representação. Terceiro, não sou eu que marco a agenda do Parlamento, é a mesa que faz isso. Quarto e mais importante, eu estive na comissão que votou esse pacote. Só que isso não foi dito pelos grandes canais de comunicação. Foi só dito que eu não estava. Não, eu estive nas comissões que votaram isso. E, portanto, até contra o meu gosto, porque eu nem acho que isso seja muito eficaz, mas viabilizei para não dizerem que é o Chega que estava a obstaculizar. Portanto, nós na comissão viabilizámos e discutimos isso. O que não aconteceu foi que na votação geral final eu estava em representação política em Bruxelas, onde o processo de Constituição Europeia nos afeta a todos também. E penso que era importante fazer. Agora, a ideia de que o Chega, como não concorda ou não estava nesse projeto, não pode estar agora no debate anticorrupção. Tiago, há um número que fala por mim, e o Tiago pode confirmá-lo, seguir esta entrevista se quiser. Eu fui o deputado que mais, o deputado de toda a Assembleia da República, de todos, 230, eu fui o deputado que mais propostas fez em 2 anos e pouco contra a corrupção. E isso, mesmo que eu não seja eleito agora, o que duvido, mas mesmo que eu não seja eleito, já levaria para casa como um grande orgulho de ter lutado contra a corrupção em Portugal. Para finalizar, Pedro Roja é o seu mandatário nacional. Não é propriamente uma figura muito consensual. Tem coisas como do género. É um defensor de Salazar, diz, por exemplo, que levar as mulheres à direção de partidos é enfraquecer o espírito partidário, diz que é preciso pagar nos transplantes, por exemplo, os transplantes de órgãos deviam ser pagos, disse isto há muitos anos, é verdade, em 94, creio eu, mas qualquer forma disso. Não é claramente um defensor das mulheres, isso ficou muito evidente em várias intervenções públicas que teve até mesmo aqui no Porto Canal, durante muitos anos. Porquê é que escolheu uma pessoa com este perfil? Olha, antes de mais, sobre as mulheres, eu acho que eu não conheço intervenções do professor, honestamente, não conheço mesmo intervenções do professor Pedro Roja. Sim, já... E levar mulheres à direção de partidos é enfraquecer o espírito partidário. Já vou falar do professor Pedro Roja, só para lhe dizer isto antes de mais. Estou completamente à vontade. O Chega, se tem comigo feito alguma coisa, é levar mulheres à direção do partido. O Chega tem hoje, teve 2 vice-presidentes, uma delas aqui do Porto, a Ana Mota Veiga, uma vice-presidente que é a Marta Trindade, 2 vogais, uma delas a Patrícia Carvalho, outra a Rita Matias, tem 4 em 8 são mulheres. Porquê é que escolhe então alguém com este perfil para mandatário nacional? A minha escolha tem sido sempre mulheres. O Chega, deixe-me só dizer isto, o Chega foi o 3º partido que mais mulheres candidatou nas eleições autárquicas, portanto estou completamente à vontade. Sobre o professor Pedro Roja gostar de Salazar ou não, ou ter tiradas menos essas tiradas sobre as mulheres, eu não me revejo nelas e portanto não seriam tiradas que eu então, tivesse. Porquê é que o escolheu, André? Repare, porque eu não escolho uma pessoa só por isso, eu escolho pela competência, eu acho que o professor Pedro Roja... o perfil já também, mostrou, evidentemente, mas eu acho que o professor Pedro Roja tem um perfil, não é politicamente correto, não é. Se calhar disse coisas que ele próprio já se arrepende, sim, mas é uma pessoa que pensa muito bem, tem os valores certos e não tem medo de os defender. Tem valores certos sobre a família, sobre a economia. Alguém é alguém com quem se identifica, ou alguém que se identifica com o partido, de alguma forma. É alguém que pode dar um contributo para o partido na sua forma de pensar. E eu acho, nós não podemos julgar uma pessoa, Tiago, por 2 frases ou 3. Senão eu
meu Deus, provavelmente já não seria candidato a nada. E sou candidato a primeiro-ministro. Por isso, acho que nós temos que perder isto um bocadinho em Portugal, qualquer pessoa que disse qualquer coisa sobre qualquer momento, numa determinada altura, já não pode ser porque disse isto. Eu não sou assim, eu já disse coisas que me arrependi mais tarde, eu já o confessei até, sou humano. Mas sabe o que é que eu ainda gosto menos, Tiago? É aqueles que nunca dizem nada com medo de falhar ou que nunca dizem nada com medo de ser julgados por politicamente incorretos. Eu disse depois das presenciais, até acho que disse aqui assim, disse coisas nas presenciais que há que eu próprio não me orgulhei, coisas que mudaria. Mas o ser humano é assim, e o que eu gosto no professor Pedro Roja é ele diz o que pensa. É firme, aliás, como agentes aqui do Norte. É firme, é categórico e não tem medo de dizer. E eu gosto de pessoas assim. André Ventura, muito obrigado pela sua presença aqui nesta noite informativa do Porto Canal. Termina assim esta entrevista a mais um líder partidário nestas eleições legislativas que acontecem no dia 30. Na próxima quarta-feira vamos receber a líder do partido PAN aqui nesta noite informativa. Obrigado e até quarta-feira.